Jardel Filho foi um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, deixando um legado marcante no teatro, cinema e televisão, especialmente durante as décadas de 1960 e 1970. Ele foi considerado um dos principais galãs desse período, principalmente por interpretar personagens românticos, charmosos e intensos, características que ressonavam com o público feminino. Jardel Frederico de Boscoli Filho nasceu em 24 de julho de 1927 na cidade de São Paulo. Ele era filho de Jardel Gércoles, um empresário teatral, e de Lódia Silva, uma atriz. Logo após seu nascimento, a família enfrentou dificuldades financeiras. Sua mãe precisou permanecer na maternidade por mais de um mês até que seu pai conseguisse quitar as despesas hospitalares. Pouco tempo depois, a família retornou ao Rio de Janeiro, então capital federal, onde Jardel passou grande parte de sua infância. Ao retornar ao Rio de Janeiro, Jardel cresceu nos bastidores dos teatros, acompanhando os ensaios e apresentações de seus pais. Essa exposição precoce ao universo artístico despertou nele um interesse natural pela atuação, embora seu pai não desejasse que ele seguisse a carreira de ator. A imersão em um mundo de cenários, figurinos e diálogos teatrais deixou marcas profundas em sua vida e moldou seu futuro. Quando Jardel Filho chegou à adolescência, foi colocado para estudar em um colégio militar. Apesar da disciplina e rigor do colégio, Jardel conseguiu se adaptar e almejou seguir uma carreira militar. Porém, o destino o levaria sempre para o mundo artístico. Ainda em sua adolescência, seu pai acabou falecendo e Jardel precisou ajudar nas despesas de casa. Como filho único, o jovem foi trabalhar na Aerovias Brasil. Ele não permaneceu muito tempo no emprego e, embora contra o desejo de seu falecido pai, Jardel acabou entrando para o mundo das artes cênicas. Devido a seus pais, ele tinha bons contatos que facilitaram muito seu início de carreira. Mesmo com pouca experiência, ele não teve muitas dificuldades para ingressar no cenário teatral. Em 1946, aos 19 anos, Jardel fez sua estreia no teatro na peça Desejo, dirigida por Ziminski, um dos grandes nomes do teatro brasileiro da época. Já na sua estreia no teatro, ele se destacou e ganhou o prêmio Revelação do Ano oferecido pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Com a premiação, várias oportunidades surgiram para ele atuar, e Jardel participou de grandes peças como Era uma Vez um Preso e Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, ambas com a direção de Ziminski. Ainda no seu início de carreira, ele colaborou com figuras renomadas como Bibi Ferreira e Henriette Morinial, participando de produções como Senhora e Sonhos de Outono. Sua carreira se desenvolveu de forma muito rápida e, ainda na década de 40, Jardel Filho já faria sua estreia no cinema no filme Para Lá de Boa e logo em seguida já estava realizando seu segundo filme, intitulado Dominó Negro, em 1948. Nesse mesmo ano, o ator se casou pela primeira vez com a empresária Maria Augusta Nielsen. O casamento deles durou cerca de 5 anos. Mesmo após a separação, eles continuaram bons amigos. Na década de 50, Jardel Filho começou a atuar na cena teatral de São Paulo, fazendo parte do elenco do Teatro Brasileiro de Comédia. Seu período em São Paulo foi muito vantajoso para sua carreira. Ele conseguiu participar de grandes obras que o fizeram ficar ainda mais conhecido, e Jardel foi premiado muitas vezes. Um dos prêmios que ele recebeu foi o Prêmio Saci por sua atuação em Assassinato a Domicílio. Sua carreira no cinema também foi alavancada durante sua estadia em São Paulo. Jardel trabalhou com algumas das principais companhias teatrais da época, como a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que era um dos maiores estúdios de cinema do Brasil. Ele participou de filmes importantes como Floradas na Serra, em 1954, e Uma Pulga na Balança, em 1953. Em 1956, Jardel Filho chegou para trabalhar na televisão, enquanto as emissoras de TV estavam iniciando no Brasil. Seu primeiro trabalho na telinha aconteceu no Grande Teatro Três Leões na TV Paulista, e no ano seguinte ele estava no Teleteatro GM na TV Tupi. Foi na TV Tupi que ele começou a trabalhar com teledramaturgia quando atuou na novela O Acusador, escrita por Janete Clair, em 1964. Na trama, Jardel interpretou dois irmãos gêmeos, um desafio que exigiu grande habilidade de atuação para dar vida aos personagens. Ele utilizou um ponto eletrônico, já que o volume de falas era extenso e complexo. No ano seguinte, ele chegou para atuar na Rede Globo.
Seu primeiro trabalho foi no seriado 22.200 Cidade Aberta, onde interpretou o personagem principal, Márcio Moura, um veterano repórter policial do jornal O Globo. A trama do seriado girava em torno das investigações de Márcio, que desvendava crimes e mistérios ao lado de seu jovem colega Carlinhos, interpretado por Cláudio Cavalcante. Ao mesmo tempo que Jardel Filho estava começando a atuar na televisão, ele não deixou de fazer teatro e nem cinema. Em 1967, ele participou do premiado filme de Glauber Rocha, Terra em Transe. No filme, ele interpretou o protagonista Paulo Martins, um poeta e jornalista idealista que se envolve em um cenário político turbulento na fictícia República de Eldorado. A performance de Jardel Filho foi amplamente elogiada por sua intensidade e profundidade. Ele conseguiu transmitir as contradições e dilemas de Paulo Martins, um personagem dividido entre suas aspirações revolucionárias e suas desilusões com o sistema político. No final da década de 60, o ator começou a atuar menos nos palcos e passou a se dedicar mais à televisão e ao cinema. Devido à sua decisão, ele conseguiu tempo para fazer sua primeira novela na Rede Globo em 1969, quando trabalhou na obra A Ponte dos Suspiros, onde deu vida ao vilão Capitão Alieri. Na década seguinte, foi seu momento de maior prestígio nas novelas. O ator praticamente não permaneceu muito tempo sem estar atuando e se consagrou como um dos principais galãs da emissora carioca. Ele emplacou 2 novelas onde seus personagens tiveram um enorme destaque. A primeira foi Verão Vermelho, novela em que deu vida a Carlos Serrano, um latifundiário da Bahia. Logo após o término da novela, ele já estava novamente atuando, agora na novela O Homem que Deve Morrer, na pele do vilão Otto Frederico von Miller. Nos anos seguintes, seus trabalhos na televisão e no cinema continuaram a todo vapor. Ele fez grandes atuações em novelas como O Bem Amado, em 1973, Bravo, em 1975, Espelho Mágico, em 1977, e muitas outras. Já no cinema, ele trabalhou em filmes como Pichote, A Lei do Mais Fraco, em 1981, O Bom Burguês, em 1982, e Rio Babilônia, também de 1982. Durante todo esse período de intensa atuação, Jardel não deixou de lado sua vida pessoal e, ao longo dos anos, acumulou casamentos e relacionamentos com várias mulheres cobiçadas pelos homens da época. Ele se relacionou com as atrizes Márcia de Windsor, Glauce Rocha e Miriam Pérsia. Com Miriam, ele teve sua primeira filha, Tânia Boscoli, que seguiu os passos do pai. Seu último casamento foi com Beth Jardel, com quem teve sua segunda filha, Adriana de Boscoli. Apesar da vida corrida e de ser ainda bastante jovem, Jardel Filho acabou falecendo de uma forma inesperada. No seu último ano de vida, ele estava no auge de sua carreira, interpretando o protagonista Heitor na novela Sol de Verão, escrita por Manuel Carlos e exibida pela TV Globo. Porém, a carga de trabalho associada às gravações de Sol de Verão era imensa, algo típico da intensa rotina de produções de novelas na época. Jardel, conhecido por seu perfeccionismo, não poupava esforços para entregar performances impecáveis, frequentemente ultrapassando os limites do desgaste físico e mental. Ele lidava com uma agenda extenuante que incluía longas jornadas, às vezes até tarde da noite. Além disso, sua personalidade intensa e apaixonada contribuía para um nível de exigência pessoal que raramente admitia falhas, seja consigo mesmo ou com os projetos em que participava. Nesse período, ele enfrentou crises de saúde que, embora inicialmente não fossem alarmantes, começaram a sinalizar os impactos acumulados de anos de dedicação ininterrupta. Na noite de 18 de fevereiro de 1983, Jardel estava em sua residência no Rio de Janeiro, recuperando-se de uma gripe forte. Ele havia informado a produção de Sol de Verão sobre sua ausência temporária, mas, como sempre, planejava retornar ao trabalho assim que se sentisse melhor. Durante a madrugada, acordou relatando mal-estar, mas, após medir a pressão arterial e tomar medicamentos, informou que se sentia mais estabilizado. Na manhã seguinte, enquanto descansava em seu quarto, Jardel sofreu um ataque cardíaco fulminante que tirou sua vida precocemente. Jardel Filho morreu no dia 19 de fevereiro de 1983, vítima de um ataque cardíaco. Ele estava com 55 anos. O velório de Jardel Filho foi realizado no cemitério São João Batista no Rio de Janeiro em 20 de fevereiro de 1983,
um dia após sua morte. Entre os presentes estavam grandes nomes da televisão e do teatro, como Irene Ravache, sua colega de elenco na novela Sol de Verão, e Manuel Carlos, autor da trama e amigo pessoal de Jardel. Após a cerimônia, o ator foi enterrado neste mesmo cemitério. Jardel Filho é lembrado como um dos maiores atores de sua geração, cuja versatilidade e talento transcenderam o teatro, o cinema e a televisão, deixando uma marca em cada uma dessas áreas. Se em algum momento este vídeo lhe agregou valor, considere se inscrever e curtir. Isto ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo.